Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, dessa vez análise pós-jogo de derrota. Fazia um tempo que não tinha análise pós-jogo de derrota, é a pior análise para se fazer, mas infelizmente ela tem que ser feita. O Palmeiras perde pro Grêmio por 1-0 em um jogo, cara, irritante, frustrante. Eu não decidi como definir ainda esse jogo de hoje, porque é um jogo que o Palmeiras não foi especialmente bem, mas não vou dizer que foi pior do que o Grêmio também, sabe? E ao mesmo tempo que foi um jogo que teve muito erro irritante por parte do Palmeiras, mas muito erro irritante de tomada de decisão, e enfim, de escolher a jogada errada, muito mesmo. Ao mesmo tempo você tem uma grande chance do Veiga, que aí perde, o jogo podia ser outro. Você tem uma bola no travessão do Gomes ali no finalzinho, então fica um sentimento de que, apesar de não ter sido o melhor jogo do Palmeiras, dava pra ter conseguido mais do que a derrota, mas enfim, veio a derrota. Tem que lamentar, mas tem que analisar aqui também. Tem coisa pra gente comentar sim sobre a derrota. Tem questões táticas importantes, até porque esse foi o último jogo antes do duelo contra o Boca, tá? E isso é importante, eu vou falar sobre isso. Vem comigo, e se você tiver um bom coração e quiser deixar o like aí, pedir like em análise pós-jogo de derrota é complicado, né? Eu sei que vocês estão tudo puto, que vocês não querem dar like de nada porque vocês estão bravos, mas se você quiser, só pelo conteúdo, só pra ajudar esse nobre produtor de conteúdo aqui, deixe o seu likezinho aí que me ajuda, fechou? Então vamos lá, tem questão tática interessante aqui pra gente analisar? Sim, por quê? Com a escalação que o Abel mandou a campo, eu imaginei, quando eu vi, que a gente ia ver exatamente a manutenção da maneira com que o Palmeiras vinha atacando nos últimos jogos sem o Dudu, certo? Eu achei que ia ser Ctrl-C, Ctrl-V, igualzinho, só com a diferença de ter o Endrick no lugar do Rony. Ia ser aquela saída de bola com o Marcos Rocha, Piquerez e Mike bem abertos, Arthur como um meia junto com o Veiga e o centroavante na frente, certo? Eu achei que não ia mudar nada. Só que na prática, a ideia foi outra, tá? A ideia foi de ter um time trocando muito mais de posição em fase ofensiva. Então, mantendo aqueles espaços ocupados, certo? De três, saída de três com dois jogadores, né? Dois bem abertos, três na frente, enfim. Mantendo a ocupação dos espaços, mas com menos funções pré-definidas entre os jogadores. Então, o que a gente via quando o Palmeiras ia atacar? A gente via o Mike aberto pela direita, mas o Arthur aberto pela esquerda. E vejam só, existe sim diferença, tá? O Arthur jogou pela esquerda de novo? Jogou. Mas antes o Arthur era muito mais um meia. E hoje eu vi pelo menos o Arthur muito mais um ponta. Começando a jogada sempre aberto, sempre colado na linha lateral pela esquerda. Você tinha ali o Endrick como um centroavante, claro, o Veiga como um meia mais avançado, mas ali na saída de bola você tinha muito mais troca, porque os dois laterais começavam mais baixos, né? Tanto o Marcos Rocha quanto o Piquerez começavam mais recuados, o que não é comum no Palmeiras. E aí, conforme o Palmeiras construía a jogada, você tinha o Rocha podendo vir por dentro, liberar o menino para virar mais um meia, o Piquerez podia ficar deixando o corredor esquerdo pro Arthur, ou podia atacar ali por dentro, ou podia atacar por fora, trazendo o Arthur mais pelo meio. Você tinha variações nesse sentido, você tinha trocas, pelo menos essa era a ideia, tá? De você ter mais trocas de posição. E ali no terço final do campo, né, na zona de criação, em teoria seria a mesma coisa, com o Endrick podendo baixar, o Veiga sempre com muita liberdade, o Mike podendo vir por dentro, enfim. A ideia era essa, só que o Palmeiras errando muita tomada de decisão, muita, escolhendo mal a jogada, sabe? Decidindo mal a jogada. Então o Palmeiras fazia essa saída de bola, tinha essas trocas, às vezes o Piquerez estava mais aberto, às vezes estava mais atrás, né? O Marcos Rocha a mesma coisa, podia avançar, não. O Palmeiras conseguia construir essa saída de bola até porque o Grêmio dava muito espaço, os atacantes do Grêmio exerciam uma pressão fraquíssima nessa saída de bola do Palmeiras, então o Palmeiras teve espaço para construir, só que quando chegava, sabe, naquela hora de você definir a criação da jogada, de você, sabe, de você ou achar o passe ou você acertar a jogada, escolher a jogada certa, o Palmeiras foi muito mal nisso, escolheu muito mal as jogadas, individualmente alguns jogadores estavam mal, o Gabriel Menino fez mais uma partida terrível, 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 o que me preocupa assim pro jogo contra o Boca, enfim, não vou ficar falando nome a nome, mas individualmente não foi um grande jogo do Palmeiras. E claro, o Arthur pela esquerda não funcionou, tá? Mais uma vez, e não vai funcionar. Eu até acho que contra o Grêmio, hoje, o Palmeiras foi um time menos travado, tá? Eu acho.
Nos outros jogos, com o Arthur pela esquerda, eu acho que o time inteiro ficou engessado. Nesse jogo, eu acho que só o Arthur ficou engessado. Só ele ficou travado. O resto do time conseguiu ter dinâmica. Não ficou engessado, não ficou travado. Só que pecou nisso que eu citei aí, enfim, tomada de decisão, escolher a jogada errada muitas vezes. E, enfim, eu acho que isso acabou impedindo o Palmeiras de criar mais chance, porque, como eu disse, tinha espaço pra jogar, tava claro, tanto que no segundo tempo o Abel vem com um monte de troca pra soltar o time totalmente, coloca o Kevin na ponta esquerda, o Luiz Guilherme na ponta direita, coloca o Rony na frente, depois coloca o Breno Lopes, enfim, solta o time totalmente porque realmente tinha espaço, sim, pra jogar. Só que a gente não conseguiu solucionar esse problema sabe, chegava ali, não tinha ímpeto, não tinha criatividade, não tinha agressividade, faltava coisa, que é um discurso que eu já falei aqui em outros vídeos também, que é uma coisa que vem acontecendo repetidamente no Campeonato Brasileiro, tá? Isso, por um lado, é ruim, porque, óbvio, é uma coisa ruim, mas, por outro lado, traz uma esperança de, na Libertadores, você ter um comportamento diferente, uma motivação diferente, como foi, por exemplo, no jogo de ida contra o Deportivo Pereira. Não sei o que esperar, honestamente, mas eu acho que o Palmeiras acabou pecando muito nisso. Foi um jogo que o Palmeiras começou muito mal, mas conseguiu se ajeitar, conseguiu ter campo pra jogar e, como eu disse, perdeu oportunidades, tá? A chance que o Veiga perde, se ele faz, poderia ser outro jogo. O Gomes, a cabeçada que ele dá no travessão, se ele faz o gol ali no final, a gente estaria tendo um outro discurso aqui de que foi um bom resultado, não foi um mau resultado. Foi um bom resultado, seria um bom resultado o empate. E em termos de marcação, o Palmeiras pecou por aquele comecinho ali, sabe? O Palmeiras vinha de uma sequência de balizas a 0, né? De 8 jogos sem tomar gol. Perdeu essa sequência e numa das poucas chegadas do Grêmio, o Grêmio foi chegar mais depois daquele comecinho, mais pro fim do jogo, quando já tava aquele bate-volta e tal. Mas o Palmeiras pecou ali no comecinho porque o Palmeiras, ele marca por encaixe individual, né, aquele famoso cada um no seu, e o Grêmio é um time que, por característica, se movimenta muito, troca muito de posição, muito jogador atacando espaço, né, dando apoio, se movimentando bastante. E quando você tem um time que marca cada um no seu contra um time que se movimenta bastante, todo jogador precisa estar muito atento no jogador que está marcando. E naquele lance, o João Pedro estava sendo marcado pelo Arthur, o João Pedro ataca o espaço, faz a ultrapassagem, o Arthur não acompanha e ele tem espaço, faz o gol. Então o Palmeiras pecou por aquele erro ali, mas depois até consegue ajustar melhor a marcação, não sofre tantas chances ali. Tem um certo volume, tem a posse de bola, mas não tem o ímpeto, não tem a agressividade que eu citei aqui, que foi problema, certo? E eu poderia vir aqui e enganar vocês e falar, não, gente, pro jogo contra o Boca, o Abel, ele tinha que pôr o Arthur na direita, o Mike voltar a ser lateral, tira o Marcos Rocha, muda o ponto esquerda, né? Joga o Arthur pra direita, coloca na esquerda o Kevin, ou coloca o John, ou coloca o Breno Lopes, enfim, coloca um destro na esquerda pra ter um pouco mais de dinâmica nesse sentido, porque, putz, você fica com o Arthur e o Piquerez pela esquerda, dois jogadores com o pé aberto. Pela direita a mesma coisa, é Mike, é Menino, é Marcos Rocha, é todo mundo com o pé aberto pra quê? Pra cruzar na área. Você não tem uma jogada, você não tem um jogador com o ímpeto de trazer a bola pra dentro, isso acaba deixando o time muito previsível também. Então eu poderia vir aqui enganar vocês e falar, não, o Abel tem que fazer isso, tem que jogar o Arthur pra direita, mas eu não vou enganar vocês porque isso não vai acontecer. As alternativas que o Abel tinha pra ausência do Dudu, eu citei em outros vídeos, em vários outros vídeos, todos os testes que o Abel poderia fazer. Mas agora já tá batendo na porta o jogo contra o Boca. Esse foi o último jogo que dava pra testar. O Abel já deixou claro nessas últimas partidas, desde a saída do Dudu, né, desde a lesão do Dudu, o Abel já deixou claro as intenções dele. As intenções dele são essas. O time que vai entrar em campo contra o Boca, pra mim, já tá muito claro. Tá claro que eu posso estar errado, o Abel pode estar escondendo o jogo, mas pra mim tá muito claro. Se não tiver nenhuma lesão, claro, vai ser o Everton, vai ser Mike, Marcos Rocha, Murilo, Gomes e Piquerez. Vai jogar Marcos Rocha e Mike juntos. Menino e Zé Rafael, Rafael Veiga, Arthur e Rony. Vai ser esse o time. Eu acho que as intenções do Abel estão muito claras. O comportamento não tem como a gente prever, né, dentro de campo, como o time vai jogar. Mas os nomes, pelo menos, eu acho que vão passar muito por isso. Eu acho muito difícil a gente não ver o Arthur pela esquerda mais uma vez contra o Boca. Eu acho que se for algo mais próximo do que foi contra o Grêmio em termos de movimentação,
Acho que ajuda, mas ao mesmo tempo vai ser um jogo na bomboneira, é um negócio complicado. O Palmeiras não vai ter vida fácil em termos de construir, não vai ter o espaço que o Grêmio deu hoje, por exemplo. O Boca provavelmente vai ser um time que vai morder muito mais jogando em casa, jogando uma semifinal de Libertadores. A esperança que eu tenho, assim, não é nada perdido não, tá? Calma, assim, tá tudo bem, né? Não quero fazer tempestade em copo d'água também, deixar vocês desesperados. Calma, tá? Tá tudo sob controle. A esperança que eu digo em termos de melhora é justamente a motivação que a Libertadores traz, a força que o time entra na Libertadores. A gente sabe que é diferente. Esse Palmeiras já provou que atua de uma maneira diferente, que vê de uma maneira diferente essa competição. Então eu espero que isso se prove de fato, que a gente entre na Libertadores de uma forma diferente, porque, vejam só, se o Palmeiras mantiver os mesmos padrões, não vai ser o melhor Palmeiras de todos, vai sofrer com a falta do Dudu, não vai ser o Palmeiras de 2022, o Palmeiras avassalador, mas se tiver um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de concentração, putz, já resolve muita coisa, cara, numa boa mesmo, já resolve muita coisa. E só com isso já é o suficiente pra conseguir passar do Boca, acredito eu, mas isso a gente só vai conseguir ver na próxima semana. Inclusive, você que está pedindo em todos os comentários de todos os vídeos a análise do Boca, segunda-feira, fechou? Temos um compromisso? Segunda-feira, às 11 horas da manhã, análise tática completa do Boca aqui no canal, para vocês ficarem por dentro de tudo, e aí sim eu vou falar lá o que o Palmeiras precisa fazer para passar do Boca, para vencer o jogo, enfim, vou explicar tudo lá, todos os pontos fracos do nosso adversário e enfim, tudo que vocês já estão acostumados a ver nos vídeos, certo, meus amigos? Não quero me alongar muito mais, que eu sei que depois de derrota todo mundo fica bravo, então não vou tomar muito seu tempo, certo? Só agradeço por acompanhar mais uma análise. Se você ficou aqui até o final e ainda não deixou o seu likezinho, eu peço mais uma vez para você deixar o seu like e para se inscrever, claro, para acompanhar as próximas análises por aqui também. Fechou, meus amigos? Espero também a participação de vocês aqui nos comentários. Comente aí respeitosamente, claro, mas o que você achou do jogo, enfim, dê a sua opinião, mande aí nos comentários que eu vou ler todos. E agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Vejo todos num próximo vídeo. Tchau, tchau!